Hoje é a nossa segunda aula do curso de Aritmética dos Inteiros. E aí eu vou relembrar um pouquinho a axiomática de Peano dos números naturais. Os números naturais são o nosso ponto de partida. A axiomática de Peano nos diz que o conjunto N dos números naturais é um conjunto não vazio tendo um elemento destacado, distinguido. Distinguido, denominado zero, e denotado assim, zero. E o conjunto dos naturais também é munido de uma função S dos naturais nos naturais, denominada função sucessor. E tal que as seguintes propriedades são satisfeitas. Primeiro, a função sucessor é injetiva. Isso quer dizer que se eu tomo dois naturais diferentes, os seus sucessores são diferentes. Segundo, a imagem da função sucessor é imagem de função sucessor igual ao conjunto de todos os naturais, exceto zero. Então, se por um lado a primeira condição nos diz que naturais diferentes, naturais distintos, possuem sucessores distintos, essa segunda nos diz que o zero não é sucessor de nenhum natural e todo natural diferente de zero é sucessor de alguém. E claramente ele é sucessor de um único natural. E a terceira e fundamental propriedade é o princípio da indução matemática.
princípio da indução matemática, que vai ser mencionado, enunciado de maneiras diferentes. Então, essa aqui é a primeira. Seja X um subconjunto de N, tá ok. Primeira condição. O zero pertence a X. E a segunda condição. X é fechado para a tomada de sucessor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, toda vez que um natural N pertence a X, então o sucessor de N também pertence a X. Então, todo conjunto que tem o zero, que é fechado para a tomada de sucessor, é o conjunto dos números naturais. Ou seja, o único subconjunto de N que possui o zero, que é fechado para a tomada do sucessor, é o conjunto dos números naturais. Então, isso é bastante interessante, porque é como que isso começa a dar sentido àquela coisa que a gente escreve assim, o conjunto naturais é 0, 1, 2, 3 pontinhos, né? Tem que ficar claro o que é que a gente quer dizer com 3 pontinhos, o que é que a gente quer dizer com esses elementos iniciais. O 1, por definição, é o sucessor do zero. Então, o sucessor do zero, eu preciso dar um nome para ele, eu vou chamá-lo de 1. Já o sucessor do 1, eu vou chamar de 2. Veja que eu não estou falando de adição, não estou falando de mais 1. É só o nome do sucessor. Então, esses 3 pontinhos estão dizendo... O que os 3 pontinhos estão dizendo é que o conjunto de naturais é formado assim, tomando sucessores. É importante notar que se eu tomo a função sucessor modificado, que vai de n, eu só mudei o contradomínio para ser n menos 0, ela é bijetiva. Portanto, n tem que ser infinito. Porque nenhum conjunto finito está em bijeção com um subconjunto próprio. Pois nenhum conjunto finito está em bijeção com um subconjunto próprio. Então quer dizer que esses 3 pontinhos, nessas reticências aqui, elas escondem uma infinidade de sucessores. Mas todo mundo que aparecer por aqui vai ser sucessor de alguém. E essencialmente o que o princípio da indução está dizendo é que não tem nada escondido aqui, né? Não tem nada escondido aqui. Só tem esses sucessores mesmo, porque se tivesse alguém escondido, eu pegava esse conjunto daqui e ele ia ser fechado para tomada de sucessores. Você pega o conjunto fazendo sucessores, né? Não quero entrar em muitos detalhes. Tem uma questão de conceito de cardinal e ordinal, não quero entrar muito nesse detalhe. Vamos deixar assim mesmo. Então, o interessante dessa abordagem do Giuseppe Peano é que a partir dessa descrição ele foi capaz
de definir uma adição e uma multiplicação e uma ordem N que justifica nosso conceito de adição, multiplicação e ordem. Então, como é que ele define? O Giuseppe Peano define isso assim. Se eu pegar A e B, são dois números naturais, aí você quer definir A mais B. Ele diz assim, aprenda primeiro a fazer A mais zero. Ou seja, se B é igual a zero, então A mais B é A mais zero e eu defino simplesmente como sendo A. Essa é a minha definição. Agora, se B for diferente de zero, então esse B necessariamente é o sucessor de um certo C. Porque todo número natural que não é zero é o sucessor de alguém. Logo, podemos definir A mais B. Opa, quem é B mesmo? É o sucessor do C. Defina como sendo o sucessor do A mais C. Então, o que é que o Peano está dizendo para a gente? Tudo bem, aprendeu a fazer A mais zero, agora quanto é que vai ser A mais 1? Ah, 1 é o sucessor do zero. Então, A mais 1 é o A mais o sucessor do zero. Usando a regra dele, é o sucessor de A mais zero. É simplesmente o sucessor de A. Então, agora a gente acabou de aprender que o sucessor de A é A mais 1. E quem vai ser A mais 2? É super simples. É A mais... Opa, o 2 é o sucessor do 1. Então, esse é o sucessor de A mais 1. Mas o A mais 1 era o sucessor de A. Então, esse aqui é o sucessor do sucessor de A. E assim, sucessivamente. Note que é muito engraçado, fazendo aqui 2 mais 2, por exemplo, né? Isso é o sucessor do 2. O sucessor do 2 eu chamei do 3 e o sucessor do 3 é o 4. Então veja que foi isso que eu aprendi a fazer 2 mais 2, fazendo assim, ó, partindo do 2, eu tomei um sucessor, andei 1, tomei outro sucessor, andei 2, e aí cheguei no 4. E aí, a adição satisfaz propriedades muito boas, que eu não vou provar, mas é possível provar usando indução. A adição em N, primeira, está bem definida. Ou seja, dados quaisquer dois naturais, é possível fazer o A mais B usando essa regra. Essa é fácil. Segundo, ela é comutativa. Terceiro, ela é associativa. Como nos nossos naturais o zero é um natural, o zero é o elemento neutro. E vale a regra de cancelamento. Se A mais C é igual a B mais C, então A é igual a B. Ainda usando indução, o Peano define a multiplicação nos naturais. Então, dados dois naturais, ele ensina como é que eu defino a multiplicação AB. Ele diz o seguinte: se B for zero, então você define A vezes zero como sendo zero. Se o B não for zero, então o B tem que ser um sucessor de um certo C. Que de fato eu até sei que é C mais 1 aqui. Então, defina A vezes B. Opa, é A vezes o sucessor do C, que é A vezes C mais 1. Aí ele manda fazer essencialmente a distributiva. Eu queria só mostrar que é bem interessante se você usa a regra dele
para fazer 2 vezes 2, ele vai dizer 2 vezes 2 é 2, vezes o sucessor do 1. E a gente viu que o sucessor do 1 é 1 mais 1. Aí é só fazer 2 mais 2. Então, não é coincidência que 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2, né? Vem da regra de Peano. E aí você tem as propriedades da multiplicação que eu vou colocar como proposição. A multiplicação em N, primeiro, está bem definida. Segundo, é associativa. Terceiro, é comutativa. Quarto, tem elemento neutro. E quinto, distribui a adição. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que A vezes B mais C é igual a AB mais AC. E a última coisa é a relação de ordem nos naturais. Eu digo que o natural A é menor que B se existir um C também natural. Tá ok. A mais C igual a B. E para terminar, as propriedades da ordem são: se A é menor que B e C é menor que D, então, primeira propriedade, A mais C é menor que B mais D. E segunda propriedade, A vezes C é menor que B vezes D. Sim, além de ser uma relação de ordem, claro. Ou seja, ela é antissimétrica e transitiva, e além disso, vale isso.